É o testemunho do Rodrigo. Tenho 43 anos. Sou batizado e crismado. Meus pais dizem-se católicos, mas também estão com problemas espirituais por se terem metido no oculto. Logo em pequeno, quando eu tinha problemas de saúde, os meus pais levaram-me a benzedeiras, curandeiros e espíritas. Desde pequenino que a minha vida foi um inferno, pois sentia uma forte ansiedade e presença de entidades estranhas e do próprio demónio, que me disse várias vezes que me queria destruir e matar. Isso foi fruto da ida às benzedeiras, curandeiros, espíritas e a outras pessoas do oculto com os meus pais. Eles rezavam pelas doenças e receitavam rezas, produtos para beber e defumações. Na minha adolescência e juventude, andei em vários psiquiatras. Foi-me diagnosticada uma depressão resistente e esquizofrenia. Contudo, fazia exames e análises e tudo parecia estar bem. As medicações que me davam não funcionavam comigo. Portanto, como já vimos no último dia, não funcionava porque o problema era espiritual. Por volta dos meus 20 anos, a minha situação de depressão e esquizofrenia agravou-se. Comecei a ficar incapacitado. Não conseguia dormir. Tinha uma grande ansiedade. Fui várias vezes hospitalizado em psiquiatria, indo todas as vezes num estado tão grave que me parecia que ia morrer. Ficava internado com medicação, pois davam-me alta quando os sintomas pareciam melhorar. A minha vida profissional também foi afetada porque não conseguia trabalhar. Fui despedido, estive vários anos de baixa. Mais recentemente só conseguia trabalhar a tempo parcial, porque sentia uma forte tensão muscular e nervosa em todo o corpo, a cabeça pesada, a arrebentar, com sensação de pontadas e facadas. Tive mais de uma centena de vezes pensamentos suicidas, nomeadamente quando tomava a medicação psiquiátrica. Não conseguia estar na igreja. Ouvia vozes e sentia-me frequentemente muito mal e a desmaiar. Quando ia a velórios, sobretudo naqueles em que as pessoas rezavam, sentia-me muito mal. O mesmo sucedia com as minhas idas ao cemitério, em que também me sentia mal, com fraqueza nas pernas e dores no corpo. Em geral, as pessoas que sentem isso são pessoas que estiveram ligadas ao espiritismo, que foi o caso dele. Por essas razões comecei a evitar ir aos cemitérios. Mais jovem, quando ia com o compasso da Páscoa visitar as casas das pessoas na minha paróquia, com o meu pároco, sentia-me mal porque havia muitas bênçãos das casas. Também me sentia mal nas procissões. Nessa altura já estava mal espiritualmente, mas esse mal vinha ao de cima nessas ocasiões de oração e agravou-se com os anos, pois, como escrevo adiante, fui a muitos locais do oculto em busca da minha cura. Além da psiquiatria, andei também a vários psicólogos, aos quais fui bastantes vezes. Infelizmente, muitos deles andam no oculto. Fui a uma psicóloga que era meia espírita, meia nova era, que me fez regressão e outras terapias alternativas. Fui a outra psicóloga que também era da nova era e que tinha uma metodologia estranha, com a qual fiz regressões com o objetivo de ir ao meu inconsciente. Outra psicóloga da nova era fez-me exercícios de relaxamento e introduziu-me nas meditações. Andei por vários médicos de medicinas alternativas, até que pessoas de oração me alertaram que o meu problema devia ser espiritual. Nisto, aproximei-me da igreja. Passei a ir a um padre católico que me dava a Santa Unção todas as semanas. Fui a outro que era apelidado pelos colegas de Padre Bruxo, que, além de rezar pela minha libertação, fazia mesinhas para eu tomar. Fui a outro padre católico que, além de rezar, se dedicava também às medicinas alternativas. Receitou-me medicamentos naturais, comprimidos e xaropes, e fez-me iridologia. Um diácono católico fez-me exorcismos, mas também se dedicava ao esoterismo. Um leigo católico do renovamento carismático, que mais tarde soube que teve um passado estranho e duvidoso no oculto, rezou também por mim várias vezes com a imposição das mãos. Benzeu a minha casa muitas vezes. Benzeu entre aspas. E mandou-me queimar vísceras e o coração de um peixe com incenso e defumar a casa
lendo as passagens do livro de Tobit. Recorri dezenas de vezes a um outro leigo, que era bruxo, que me fez exorcismos com os livros da igreja e que usou o pêndulo e me fez hipnose e magia. Jesus! Curiosamente, foi-me recomendado por um sacerdote amigo, ignorante do oculto. Esse sacerdote aconselhou-me a ler uns livros da nova era que, como imaginam, me enterraram ainda mais. Há cerca de 12 anos, devido aos problemas espirituais de que já padecia, fui ao Padre Léo para ele rezar pela minha libertação. Não era a primeira vez que ia ao Padre Léo, e sempre fui rezado de uma maneira privada após a minha confissão com este sacerdote. Naquele dia, como já tinha sucedido outras vezes, quando me impôs as mãos e começou a rezar, manifestei-me com uma forte possessão, mas quando fui libertado, vi que o João Silva Dias também estava a rezar por mim. O meu acompanhante e o Padre Léo ficaram felizes porque a minha libertação tinha sido mais rápida que o habitual e pensavam que isso devia ao João também ter rezado. Contudo, não gostei de ter um leigo a rezar pela minha libertação, porque entendia que só um sacerdote podia fazer isso. Depois fui acompanhado durante 11 anos por um sacerdote exorcista, além de outros sacerdotes que também rezaram pela minha libertação, que resolveu parar com os exorcismos há 2 anos, porque, embora ainda manifestasse possuído com alguma violência nos exorcismos, ele considerava que o meu caso já estava estacionário. Só que eu não estava ainda bem, porque ainda sentia com frequência um mal-estar geral, ouvia vozes demoníacas, continuava a rotar quando comungava e a sagrada hóstia ficava-me colada ao céu da boca, ou não conseguia engoli-la, a não ser com água. Portanto, ele continuava mal. Pronto, não havia razão para o sacerdote o ter Fui recentemente a 2 deixado de retiros. atender. Fui recentemente a 2 retiros do Padre James Manjacal e no último houve uma senhora que se manifestou possuída pelo demónio e o Padre James mandou o João Silva Dias tirar a senhora do pavilhão. O João assim fez. Rezou numa sala pela libertação da senhora e ela foi libertada. Sei que lhe deu uma catequese e mandou-a confessar e ela nunca mais se manifestou, nem quando o Padre James rezou por ela no domingo. O Padre James também falou nesse retiro dos carismas do João e disse para irmos aos retiros dele. Este facto, e o ouvir as pessoas falar bem do João Silva Dias, fez-me pensar que o tinha julgado mal há cerca de 12 anos quando ele rezou por mim no Padre Léo. E fui a um dos seus retiros. Durante o retiro, com o louvor e ensinamentos, comecei a sentir-me mal, mas fiz um grande esforço para ouvir o que o João dizia. Quando ele me impôs a mão na cabeça durante a oração de renúncia e libertação, manifestei-me rosnando e caí em transe, possuído pelo demónio. Depois, voltei a manifestar-me na efusão. No fim do retiro, o João e a sua mulher Teresa disseram que queriam falar comigo. Passei a assistir ao grupo de oração online do João Silva Dias às quartas-feiras. O João pediu-me que escrevesse a história do oculto da minha vida e num dos dias após a minha primeira versão da escrita, falei com a Teresa e o João. Na escrita, o João pediu-me para escrever tudo o que foi confessado e não confessado e assinalar isso. Explicou-me igualmente que os pecados que estavam bem confessados estavam confessados e não se tinham que confessar novamente. Porém, a omissão voluntária de um pecado mortal na confissão tornava a confissão nula. Além disso, explicou-me que os pecados mal confessados tinham de ser de novo confessados e explicados ao confessor. Enfim, deram uma catequese prática e objetiva da confissão, como nunca tinha tido. Apesar de já ter feito uma confissão de vida, que tinha preparado com muito cuidado, mas que reconheço agora que foi feita com muita ignorância da minha parte. Ensinaram-me a confessar bem e a falar dos pecados e temas que eu nunca tinha apresentado e falado em confissão, como os sacrilégios, a luxúria e o perdão. Durante a minha vida em particular, a partir dos 20 anos, a altura em que se agravou a minha situação, faltei centenas de vezes à missa dominical. Depois, quando ia à missa, comungava indevidamente e indignamente porque não me tinha confessado e, por esse motivo, cometia sacrilégios. Nessa altura, também proferi muitas blasfémias em pensamentos e não só, contra Deus, contra Nossa Senhora, os santos e a Eucaristia. Quando estava nas minhas fases piores, além de palavras de maldicência ao clero, atirava-me ao sacrário e queria parti-lo.
Dizia palavras obscenas aos sacerdotes e a outras pessoas. No fundo, não era eu, mas a entidade estava dentro de mim. Desde que me aproximei da igreja e passei a ser acompanhado por sacerdotes, as coisas melhoraram. Procuro ir à missa diariamente e fazer previamente as leituras da missa de cada dia. Rezo o terço diariamente. Faço a minha oração pessoal e em família de pelo menos 1 hora. Frequento presencialmente o grupo de oração carismática todas as semanas e agora também o grupo de oração online do João. E além da confissão de vida que referi, fiz muitas confissões, pois desde há muito que me confesso pelo menos uma vez por mês. Contudo, nunca tive o cuidado de confessar o número exato de vezes de cada pecado. Não tinha consciência de muitos dos meus pecados. Em algumas confissões, omiti pecados sexuais e, por essa razão, continuava mal. Foi algo que só compreendi neste retiro do João Silva Dias e nas conversas que tive com ele e a Teresa sobre o pecado, arrependimento, contrição, conversão. Eles foram à raiz do meu problema. Após as confissões, fui libertado e muito melhor. Afinal, o meu problema não era depressão, nem esquizofrenia, mas sim um problema espiritual que, com oração e confissões bem feitas, se resolveu. Fiquei bem após tanto sofrimento e nunca estive tão bem como agora. Sinto-me com muita paz. De seguida descrevo, resumidamente, os locais do oculto por onde andei, para que outros não caiam como eu nas garras do demónio. Como a medicina não conseguia resolver o meu problema, andei nas medicinas alternativas. Quando nos metemos nelas, o normal é frequentarmos várias, porque parece inicialmente que melhoramos, mas depois tudo volta atrás ou piora. Aconselho a todos a leitura do livro do João, Jesus, as mãos que curam. Andei no Reiki, onde me impuseram as mãos na cabeça, na barriga e em todo o corpo, nas dezenas de sessões que fui. Fiz yoga e meditações com mantras. Frequentei também inúmeras sessões de massagens de shiatsu por recomendação de uma amiga católica carismática. Aconselhado por um médico, fiz acupuntura também dezenas de vezes. Fui outras dezenas de vezes a uma clínica de medicina tradicional chinesa, onde me fizeram massagens chinesas e fiz ginástica chinesa. Tomei também, muitas vezes, comprimidos chineses com dragões pintados, bem como medicamentos homeopáticos e florais de Bach, entre outros produtos que são da nova era. Andei na medicina quântica. Quando nos metemos nas medicinas alternativas orientais, queremos mais e mais. Eu não fui exceção. Fiz uma viagem turística à Tailândia, onde, além de visitar os templos budistas, me iniciei na meditação transcendental porque parecia ser bom para a minha saúde mental, para diminuir o stress, etc. Andei também pelo espiritismo. Fui a diferentes centros espíritas. Neles fizeram várias vezes o passo espírita. Fiz regressões e constelações familiares com diferentes terapeutas do oculto. Fui a vários curandeiros. Um desses curandeiros, que se apresentava como em direita, era também bruxo e fez várias bruxarias comigo. Deu-me coisas a beber que ele comprava numa loja de bruxedos. Fazia também rezas de quebranto contra a inveja e o mau olhado. Outra área muito importante é a área sexual. É normal termos vergonha de a confessar e quem se aproveita disso é o demónio. Em virtude do ambiente em que vivia em criança, metia o dedo nos rabos das galinhas para simular uma relação sexual. Quando era adolescente, toquei na vagina de uma prima mais jovem que era criança. Foi um misto de curiosidade e de atração, pois ela estava despida. Nessa altura, também apalpava as raparigas na escola. Em jovem adulto, masturbei-me dezenas de vezes. Via muita pornografia em revistas e livros, na internet, na televisão, nos e-mails de amigos. Tinha também pensamentos e sonhos recorrentes de luxúria. Tive 5 namoradas com as quais me envolvi sexualmente em fornicação. Para além do oculto e da luxúria, o João e a Teresa também me obrigaram a perdoar aos meus pais e a todos a quem eu tinha ofendido. Recomendo também a leitura do livro do João Perdoa para seres curado e libertado. Na verdade, se não perdoarmos, não seremos libertados
nem curados. Experienciei isso na minha vida, pois só fui libertado e curado após ter perdoado. Tinha uma péssima relação de ódio com a minha mãe, porque ela quis, desde sempre, controlar a minha vida sentimental e emocional. Isso levava a enormes discussões, e eu desesperava e chamava-lhe nomes mal criados e muito feios, chegando a ter vontade de a matar. Cheguei a estar com uma faca na mão. Com o meu pai não tinha tanto ódio, mas também o desrespeitava. Quando estamos doentes, bastantes vezes é o demónio que fala. Tive vontade de matar o chefe da empresa onde trabalhava, uma vez que fui despedido. E houve outros colegas que também me fizeram mal e que também não queria perdoar, porque os acusava como culpados do meu despedimento, quando, no fundo, o problema era eu e o meu problema de saúde física e espiritual. Também não perdoava as minhas namoradas, pois fiquei solteiro. Mas, na verdade, eu é que lhes mentia e inventava coisas não verdadeiras para me admirarem. Também fui maldicente com algumas delas. No retiro, quando João fez o ensinamento sobre o perdão, compreendi tudo, pois, como ele disse, amor e perdão são inseparáveis. E a falta de perdão é um grande bloqueio à nossa cura e libertação. Quem não sabe perdoar, não sabe amar. Chorei e quando o João soprou sobre mim, o Espírito Santo inundou-me e senti uma grande paz. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Bendito e louvado sejas. Portanto, neste testemunho estão expressos muitos locais da nova era, do oculto O Espiritismo. e do Espiritismo que nos podem chamar a atenção, ou porque fomos lá, ou porque aprendemos os nomes e não queremos ir lá, ou se nos oferecerem fazer alguma coisa destas, nós não queremos. Então, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Como, por exemplo, que se fala pouco, mas que é muito perigoso e que já temos a contar de vários casos, por exemplo, as constelações familiares, ou as regressões, ou as meditações, fala aqui. Portanto, falam de várias coisas, portanto, os diferentes testemunhos, cada testemunho é sempre diferente, mas vão-nos alertando, portanto, no seu conjunto, para as coisas, os agentes do demónio, como é que o demónio nos engana. E como é que nós entramos e vamos entrando num ciclo vicioso e quando damos conta já nos metemos em muitas coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo a meditar. Está tudo. Meditar. Portanto, tudo isto que se falou aqui é tudo contra a palavra de Deus. Se nós... João, Kelma, tudo bom? Eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, os pecados, né? A gente confessa os pecados, mas, por exemplo, quando a gente está em oração, diante do Santíssimo, em silêncio, e que vem aqueles pecados na mente, isso quer dizer que, de repente, foi um pecado mal confessado, por exemplo, o número de vezes, ou foi mal confessado? Pode ser. Portanto, neste caso concreto, portanto, havia essa situação. Portanto, como ele disse, ele já tinha feito uma confissão de vida e que preparou muito bem, mas não tinha consciência dos pecados. Portanto, e nós encontramos muitas vezes isso, quer em coisas que nunca confessaram porque nunca tiveram consciência, não tinham consciência, quer outras coisas que tinham consciência, mas que confessaram mal. Portanto, encontramos muitos... Mas se uma pessoa está em oração e de repente esse pecado, que até pensamos, mas eu já confessei isto, é sinal que é o Espírito Santo que está a iluminar. E isto não no caso de uma pessoa, aquelas pessoas que estão sempre a remoer nos pecados que são de escrúpulos, não é isso? É um pecado.
Uma pessoa que pensa, eu já arrumei estes assuntos, portanto normalmente, penso que está tudo, entre aspas, resolvido. Normalmente o Espírito Santo fala precisamente nessas situações em que a pessoa está... E de repente aparece aquela situação, em geral é sinal que a pessoa tem que ir sinal confessar. Que há qualquer coisa a pessoa aí, tem que meditar nessa área, nessa situação, porque qualquer certamente coisa que falta. Ou o número de vezes... é uma situação em que tem mesmo que se confessar. Ou será que, além do pecado, isto envolve uma falta de perdão? Portanto, como eu costumo dizer, Deus não nos fala por telemóvel. Portanto, não diz, é precisamente por isso, é assim que Deus funciona. Portanto, Ele mete na nossa tela mental essas situações como filmes. Como filmes? Ou imagens. Porque e também uma coisa assim que eu acho assim... por exemplo, a acupuntura, né? A acupuntura é um negócio que ninguém tem certeza de nada, que não é uma boa coisa. E aí, por exemplo, às vezes, quando eu fiz a acupuntura, me confessei, aí o padre fala, não, mas a acupuntura não é ruim, é boa, e eu faço acupuntura, sabe? E eu já ouvi tantos pregadores e padres, mesmo exorcistas, falando o que é acupuntura, que é um negócio tão ruim, que ali tem uma brecha, quando enfia aquelas agulhas, porque eles fazem, quando eles colocam as agulhas, mexe com um tal de chi, abre os chakras da pessoa, e ali é uma entrada, é uma brecha do maligno. Aí você confessa, aí o padre fala, não, mas não tem problema não, porque eu também faço, sabe? É tão assim... Aí eu, por exemplo, se eu confesso com esse padre, confessei que fiz acupuntura, aí ele já falou assim, não, porque não sei o que, não tem problema não. Aí eu, diante do Santíssimo, vem aquilo na minha mente, que eu não podia ter feito aquilo, que aquilo era ainda mais feito com chinês, não era com brasileiro, com chinês mesmo. E aí, sabe, fica assim, tão constrangedor, você vai confessar de novo, novamente, e, sabe, é tão ruim. É das Sim, duas mas o importante é confessar, quer o sacerdote acredite ou não. Portanto, no meu livro Jesus as mãos curam, precisamente há as técnicas demoníacas de cura pelas mãos, portanto a acupuntura não está lá enquadrada. Mas há uma referência, portanto, no shiatsu é a mesma coisa que a acupuntura, só que feito com os dedos e na acupuntura feito com agulhas. Portanto, o princípio da acupuntura é o reequilíbrio de energias. Portanto, nós não há energias. Portanto, é por isso que eu, nesse livro Jesus as mãos curam, eu quero é que as pessoas percebam os princípios. Porque percebendo os princípios podem então sempre aparecer novas técnicas e a pessoa pode perceber. Portanto, e um dos princípios... isso em causa. Está bem, mas estou a explicar também para os outros. Pois. E é preciso saber os princípios, portanto, aqueles pontos foram determinados em orações, mas não foram a Deus. Portanto, os princípios que se usam para pôr lá as agulhas, como disse a Telma, ou é para ele equilibrar os chakras, que são coisas... O Yin e o Yang. Que são coisas lá dessas religiões, dos budistas, etc. E depois há como é que foram determinados os pontos, etc, etc. Não, e é para reequilíbrio energético e não há energias. O nosso corpo não é nenhuma... Sim. Eles põem o nome de reequilibrar energias, mas no fundo, se chama alinhamento de chakras, que é, por exemplo, quando você faz a oração de libertação, que tem pessoas que tem uma cobra, né? Parece que tem uma cobra dentro do corpo, que sobe, que desce, que na coluna, aquela sensação, é através disso, esse realinhamento de chakras. Pronto, mas por outro lado tem havido uma pressão tão grande das pessoas fazem acupuntura, tanto que vão sendo aprovadas algumas coisas da acupuntura, pronto, mas o seu princípio é mau. Agora, portanto, também há pessoas que vão a centros de acupuntura, pronto, e nomeadamente com principiantes, portanto, às vezes há consultórios, isso aconteceu-me aqui em Carcavelos, portanto, havia um centro de acupuntura, mas as pessoas que lá estavam, portanto, alguns andavam a estudar isso, portanto, e tinham um papel a dizer, espeta aqui a agulha, espeta ali, pronto, para as coisas serem más tem que haver uma ligação ao oculto. E essas pessoas, no fundo, não, pronto, cumpriam um protocolo e tinham pouca consciência do que estavam a fazer, portanto, certamente não teriam problemas espirituais no futuro, portanto, mas isso é o meu palpite, porque eu nunca rezei por elas.
Mas a questão principal é isso. Portanto, é um reequilíbrio. É para reequilibrar energias e não há energias. É isso que eu tenho explicado no Jesus as mãos escuras. Mas a questão de uma pessoa estar a rezar e lhe aparecer isso, outra vez... É sinal que tem que ir É confessar. sinal que ou procurar outro sacerdote onde esteja mais à vontade para... Sim, é que o sacerdote pode tê-lo interrompido e dizer isso não, pronto, e acabou por não deixou completar a confissão. É verdade. Aí é que é o problema, não deixar completar. Portanto, e é por isso, se calhar, que as coisas apareceram novamente, porque a confissão não foi terminada. Não deixou falar Toda a tudo. confissão tem que ter a absolvição e tem que ter uma penitência. Pois é, e às vezes no meio da confissão, ele corta a confissão. Exato. Por exemplo, um dia desse a Tereza falando sobre o negócio daquele, do filme, né, da feiticeira e tal. Às vezes, quando eu fui confessar que eu vi o Harry Potter, tipo assim, quase que o padre meio que, não, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem, sabe? Aí a gente às vezes fica até desestimulado de confessar, né? Porque você vai lá, passa, né, faz uma como é que se fala? Qualquer confessar os pecados, você quer entregar para o Senhor os pecados, mesmo que sejam coisas pequenas, mas você quer entregar, e você vai com uma boa vontade de entregar, e às vezes o padre, não deixa falar. Bobagem, sabe? Deixa tão tipo... Pronto, mas desde que ele termine a confissão e dê uma penitência, eu faço faça a assim. absolvição, Se eu consigo portanto, a confissão é válida, quer ele acredite, quer não. O problema é nesses que interrompem, não nos deixam falar e depois não dão penitência. Não deixam falar tudo. Eu, se conseguir falar tudo o que eu quero, e às vezes falo tudo de seguida, e depois no fim o Senhor Padre, mas isso não é não sei o quê. Eu aí já não me preocupo, porque eu falei tudo o que queria. Ele não interrompeu. Não me interrompi. Pronto. Se ele interromper, aí é preferível ir a outro sacerdote e dizer, Senhor Padre, eu já comecei a confessar este tema, mas quero dizer... E, portanto, é uma questão de tentar procurar um sacerdote onde consiga, porque é isso mesmo, Kelma. Eu, quando estou lá, eu penso, eu estou à frente de Jesus. E se eu tivesse Jesus aqui à minha frente, eu dizia-lhe isto. E quando não nos deixam, a pessoa, pronto, e pode ficar incompleta. E por isso é que se calhar aparece outra vez. E isso, com muita calma, é pensar, o que é que realmente eu, quando confessei isto, o Senhor Padre não me deixou, ou eu afinal, não me lembrei de alguma coisa, não me lembrei de outro sítio que fui. ou há aqui qualquer coisa que me falta. É uma questão de pensar. Nas coisas da nova era, quando a pessoa se mete numa, depois mete-se numa série. Quando aparece na adoração assim, e a gente não está para aí virados, é sinal de que há qualquer coisa que falta. Portanto, e normalmente também leu coisas, para ter ido à acupuntura e às coisas energéticas, também leu. E às vezes as pessoas esquecem-se que leram também, que foram ver os chakras e fizeram ideias. Se calhar tem que pôr a agulha aqui ou lá. Portanto, isso também é pecado. A curiosidade, né, sobre as Exatamente. coisas. Uma vez eu vi... Está ligada às pessoas quererem saber o seu futuro, portanto, e vão a essas coisas. Claro, querem resolver problemas. Querem resolver problemas e por isso é pecado. Só Deus sabe o futuro. Nós não podemos querer saber o futuro. Relações familiares. Portanto, é isso que nos leva ao oculto, precisamente. Muitas vezes queremos saber o nosso futuro. Isso não é contrário, Deus. Não é Deus, é contrário àquilo que Deus nos ensina. Não temos que acabar. Sim, eu queria acabar, queria fazer uma pequena oração. Vamos pedir uma oração que o Senhor nos abra o coração, a mente. Houve outra coisa que se falou, foi coisas para beber neste testemunho. Deram coisas a beber, há outros que estão a comer e eu hoje ia fazer uma pequena oração sobre isso. Sobre a palavra, João. Sobre isso. Olá. Sim. Sou João e Teresa. Rápido porque... Eu não abri a boca nem arrotei desde o início da oração, estive sempre bem. Agora, nesta situação em que referi, em que se pedia pelas coisas que nos deram a comer, e eu sempre queixei desta aflição aqui acima do estômago, que não tenho nenhum problema de estômago, mas tenho sempre aqui uma aflição. Comecei a ficar agoniada, arrotei, abri a boca. Alguém dizia que há sintomas
Foi a primeira vez que eu fiz esta oração, mas tenho que fazê-la mais profundamente. Veja se lembra dos sítios onde comeu. Não, mas eu sei quem é que me deu. Pronto, mas tenho que confessar isso então. Pronto, Apresentar em mas confissão. pensem durante esta semana, Não foi no oculto. pensem durante esta semana nas coisas que vos deram a beber e a comer do oculto. Se quiserem, escrevam. Pronto, que eu tenho que fazer esta oração mais outra vez. Fiquei agoniada. Portanto, eu hoje queria acabar mais cedo, às 11 horas. Coisa que não tinha acontecido é sintoma de... Sim, porque foi rezado, foi o Espírito Santo que foi atuar. Portanto, é para as pessoas verem Graças precisamente a Deus. a ação de Deus. Portanto, não foi falado, agora foi falado e manifestou-se. Foi por isso que eu fiz também a oração e quero fazê-la outra vez. João, Obrigada. eu senti também mexer muito o estômago. E eu ia até te agradecer nisso, porque essa oração eu achei assim maravilhosa, porque normalmente sempre os problemas que a gente tem sempre relacionado a má digestão, azia, né, gastrite, esses negócios. E realmente eu ia até te falar mesmo, quando houver uma próxima oportunidade de fazer, ela bem extensa mesmo. Mas eu senti mexer. Pronto, mas meditarem, se quiserem, podem escrever, portanto, para se fazer uma oração com os problemas, portanto, precisamente porque esses problemas existem e às vezes, portanto, a simples oração do estômago não acabam por ainda não se sair. Portanto, este é um nível mais profundo para ver se acabam, portanto, esses problemas que as pessoas têm. E se lembrarem das situações, confessem. Confessem Podem e talvez lembrar, escrevam, afinal, no dia em que eu fui para àquele- fazer uma oração, precisamente. Não tendo sido no oculto, ter sido uma pessoa fora disso. Mas que estava ligado ao oculto. Estava ligado ao oculto. sim. Então, Pronto, era então. do oculto. Pronto, A Isabel. é isso. Pode não ter um escritório do oculto. Pode fazer, está ligado ao oculto. Mas era para me fazer entender. Ok. Então Vá, uma santa noite, que meditando no há assunto. pessoas que dizem que acabamos muito tarde, e é verdade. Portanto, eu queria fazer um esforço para acabarmos um bocadinho mais cedo, mesmo às 11, que era o que tínhamos antigamente, alargamos para as 11h30, mas não pode ser, portanto, temos que encurtar. Mas valeu a pena, que foi uma boa oração. Pronto, ainda bem. Uma santa Graças a noite. Deus. Obrigada. Uma santa noite para Santa todos. noite. Portanto, e quem quiser, portanto, que se lembrar de coisas que comeu e bebeu, portanto, mandar para rezarmos para quebrar essas coisas todas.